Muito obrigado, ela tinha esquecido desse detalhe de botar para gravar. Enfim, e o que vai nos interessar hoje é justamente o que eu tinha pedido naquela atividade, até pedir para vocês tentarem fazer da página 19 a 21, que é justamente sobre a interpretação dessa curva de solubilidade. Porque essa curva, ela vincula alguns processos, os processos que nós chamamos de processos endotérmicos e processos exotérmicos, onde especificamente nos processos endotérmicos, nós vamos ter algumas soluções que funcionam muito bem na questão de solubilizar com aumento da temperatura. E através dessa curva, né, que é uma crescente, que ela vai indicar isso daí, esse processo. Porém, nós temos também sais, soluções que não funcionam com altas temperaturas. Dei até um exemplo para vocês do achocolatado. Né? Quando se prepara um achocolatado com um leite morno, ele solubiliza facilmente. Mas quando você vai preparar com leite gelado, demora para formar a solução, né? Fica lá aquele bolão em cima, você fica mexendo, e não dissolve rapidamente. Então, está relacionado com esses processos endotérmicos e exotérmicos. Só que eu não posso deixar de fazer a classificação e conceituar o que é esse coeficiente de solubilidade. Então, esses solutos, eles têm uma quantidade máxima de se dissolver, né, em o foco São Miguel, né, Miguel Augusto, em se dissolver na solução. Né? Então, eles têm uma quantidade máxima. E essa solução está vinculada para 100 gramas de água. E foi aí onde a gente parou. Né? Então, deixa eu espelhar aqui o nosso material. Eu vou responder algumas questões com vocês, tá? A gente vai treinar. Nosso treinamento vai ser bem bacana. No volume 2, tá? Que eu quero que você já dê uma lidazinha. Vocês observem a parte de concentração comum. Vocês vejam quais são os variantes, né? Relacionados à concentração. Então, comecem já a adiantar o conteúdo. Não esperem eu dizer para vocês, não, já. Como eu digo para vocês, temos que ser bastante espertos na físico-química para não acumular conteúdo. O nosso roteiro de prova, se quiser anotar, pode anotar aí, é capítulo 1 e 2. Roteiro de prova, capítulo 1 e 2. Capítulo 2 eu termino em segundos. É muito mais a parte quantitativa, né, mostrar para vocês os cálculos e como trabalhar esses cálculos com as concentrações, tanto com sólidos, quanto com líquidos e até com estado gasoso também. Tá? Nós vamos trabalhar esses cálculos aí também. Eu vou espelhar para vocês aqui. Aquele mesmo slide que eu já disponibilizei, tá? Já disponibilizei esse slide. Então, a gente vai só trabalhar em cima disso. Deixa eu permitir para alguém entrar aqui. Pronto. Estão visualizando o slide aí? Sim, dá para visualizar? Bom dia, professor. O volume está baixo para mim. Está baixo para todos ou só para o João? Me confirme aí, o volume está baixo para todos ou só para o João? João, pode ser a conexão, tá, João? Pode ser conexão. Tudo bem, então vamos lá, vamos prosseguir. Então, veja aí, o coeficiente a gente já defini para vocês, a quantidade necessária de uma substância, no caso em gramas, né? Para saturar uma quantidade padrão. Que vem a ser essa saturar? Quando a gente chegou no limite, né? O máximo de dissolução para 100 gramas de água. Então, nós vimos, inclusive, isso, né? Que soluções, que nós chamamos de soluções não saturadas ou insaturadas, a gente bota não saturada. Na minha época se dizia insaturada. Os livros mais novos aí, os autores mais novos, estão representando dessa maneira. Então, nós temos soluções não saturadas, nós temos soluções saturadas. E supersaturada. E a supersaturada, justamente. Quando a gente fala em solução... E as saturadas com corpo de fundo? Como eu não entendi? A gente vai usar as saturadas com corpo de fundo.
Sim, saturado com corpo de fundo. Deixa eu te dar um exemplo. Formou o corpo de fundo. Vou botar assim, né? Corpo de fundo. Formou o corpo de fundo, ela pode se transformar numa saturada novamente. Como? Aumentando a temperatura. Você aumenta a temperatura, aquele corpo de fundo que sobrou, por quê? Porque ultrapassou a regra, né? A regra diz que é X grama de um soluto, né? Para 100 gramas de água. Então, se você tem uma solução onde você tinha 36 gramas para ser dissolvida para 100 de água, e você tem, por exemplo, 40 para dissolver, vai sobrar, não vai não? E sobra onde? No corpo de fundo. A formação que nós chamamos de precipitado. E esse precipitado, ele tem alguns fatores, como a questão da solubilidade. Lembrando que eu falei para vocês que semelhante dissolve semelhante, lembram? Então, tem alguns fatores. Porém, se eu aumento a temperatura, aquele corpo de fundo some. Ele vai conseguir dissolver. É a chamada agitação térmica. Então, essa agitação ela vai facilitar a solubilidade. Mas isso não quer dizer que esse sistema não seja instável. Quer dizer com isso? Que se a temperatura diminuir, o precipitado volta. Porque eu estou dentro da relação entre a quantidade de soluto que será dissolvida para 100 gramas de água. Tudo bem? A insatura, aliás, a super, né? A super, ela também é considerada instável, né? Ela é instável e ela também funciona com o aumento da temperatura. Eu consigo pegar aquele corpo de fundo que está muito além do coeficiente daquele soluto, né, de solução, e fazer justamente a solubilidade com o aumento da temperatura. Mas ainda vou ser mais específico para vocês. A supersaturada é muito mais instável do que a saturada com corpo de fundo. Muito mais. Se você aqueceu e de repente você botou o copo de uma vez na mesa, teve algum tremor, ou então a temperatura da tua mão, ela vai fazer com que o precipitado forme-se instantaneamente. Instantaneamente. Então nós temos que tomar cuidado com isso daí. Especificamente, quando se trabalha com esses coeficientes. Porque se você tem um coeficiente de solubilidade que ele é aproximadamente igual a zero, então estou dizendo que esse composto é insolúvel. É insolúvel. Então, muito cuidado. Por exemplo, nós temos o cloreto de prata. Ele é insolúvel em água. Ele tem um coeficiente de solubilidade 0,0142. É próximo demais de zero. Então, isso é uma das condições para que ocorra uma solução. Tá? Isso é das condições. Tudo bem? Então, vamos prosseguindo aqui. Eu vou apagar tudo isso daqui, a aula está sendo gravada, vocês vão ver, tá? Só ver os rabiscos para a gente poder entender. Então, continuando aqui, veja só os coeficientes, né, ó. Tá dizendo aqui, ó. Coeficiente de solubilidade em água, né, ó, a 0 grau. 0 grau, então nós temos aí o do sal, 357 gramas por litro. Essa unidade de gramas por litro é a concentração comum, ou concentração em massa. Isso daqui está no volume 2, aliás, perdão, no capítulo 2. Está no capítulo 2 isso daqui, tá? Então, grama por litro está vinculada com concentração. Então, a gente está vendo a concentração desse sal na solução. Esse outro, nitrato de prata, 1.220, o sulfato de cálcio, 2 gramas. Então, aí são os coeficientes dentro da solução desses compostos. Olha o que eu falei para vocês aqui sobre eles serem insolúveis, né? Substâncias insolúveis. Então, a gente nota o seguinte, que esse valor aqui, ó, é muito próximo de zero. Então, se ele for muito próximo de zero, está indicando a impossibilidade de uma solubilização, mesmo com o aumento da temperatura. Mesmo com o aumento da temperatura, eu não vou conseguir solubilizar o cloreto de prata. Deixa eu dar um outro exemplo. O cloreto de chumbo, ele é um composto que vai formar precipitado, porque não vai ter solubilização entre esse sal e a água.
Porém, se você aumentar a temperatura, aquele corpo de fundo, você já não vai ver. Ele vai dissolver. Então, depende da natureza de cada formador do soluto e especificamente do coeficiente de solubilidade de cada um. Tranquilamente? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui, ó. Em se tratando de dois líquidos, dissemos que são immiscíveis, não é? Deixa eu tirar bem aqui esse bichinho do Nietzsche na frente. Água e óleo, que nós sabemos, né? Ele está dizendo que não são immiscíveis. Eu vou perguntar para vocês, para ver se vocês estão ligados. Água e óleo não se misturam? Ele colocou aqui, eu vou até colocar um asterisco, dizendo que eles são immiscíveis. Quer dizer que eles não se misturam. Água e óleo não se misturam? A gente já falou sobre isso, não já? Se misturam sim, né? Eles só não se Mistura dissolvem. sim, porque elas têm contato. Tem contato, é isso aí. Então aqui é só um equívoco, né, de informação. Immiscível é dizer que não se misturam. Tem dissolução. Aliás, não tem dissolução, né? Mas tem mistura sim, tá? Ainda sobre a curva, só para a gente entender, vamos ver os gráficos aí relacionados à curva. Especificamente do cloreto de amônio, veja aí, ó. São os gráficos que apresentam a variação de coeficiente de solubilidade da substância em função da temperatura. Foi o que eu falei para vocês. Tem um limite. Quando eu digo, por exemplo, que o sal de cozinha ele dissolve a 36 gramas para 100 gramas de água, eu tenho que dizer a temperatura. 20 graus, 30 graus, né? Porque se eu coloquei 40 gramas, eu mexi com esse coeficiente e vai formar o corpo de fundo, não vai? Vai formar o saturado de corpo de fundo, que me perguntaram aqui. Mas se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com o que sobrou? Ele vai se solubilizar. Então, vai depender da temperatura esse coeficiente. Tá? Então, observe aí. Veja, olha o coeficiente aí do cloreto de amônio. Olha a temperatura, 20 graus. Ele só dissolve isso daqui. 37,2. 40 graus, 45,8. Tá vendo que tá aumentando, né? Ó? E aumenta a capacidade de solução, mediante o aumento da temperatura. Então, é diretamente proporcional. Aumentei a temperatura, aumento a solubilidade lá da solução. Entendeu? Deu para entender isso daí? Vamos ver o gráfico aí, ó. Você vê que esse gráfico, ele está crescendo, né? Ele tá numa ascensão, está subindo, né? 20 graus, 40 graus, 60, 80, ele tá subindo. Então, isso está indicando que a possibilidade de solubilização é grande em função do aumento dessa temperatura. Aí você nota que para cada um nós temos as temperaturas, aliás, as massas que foram citadas para a gente ali no gráfico, né? Então, essa relação aqui, gente, é o que nós chamamos de processo endotérmico. Por quê, professor? Porque aqui você está notando que esse sal, ele solubiliza cada vez mais que eu aumento a temperatura. Professor, desculpa. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Bruna. Então, ó, quanto mais eu aumento a temperatura, mais solúvel vai ser. Mais solúvel vai ser esse sal, né, na solução, formando a solução. E aí está indicado no gráfico. Agora, muito cuidado, gente, porque... muito cuidado, porque... Perdão, gente, porque eu vi a informação que depois eu vejo quanto é ela, isso daí. Se você se deparar com os gráficos, que eu vou até colocar isso para a gente ver, onde o gráfico é uma descendente, né? Ó, tá caindo. Eu estou aumentando a temperatura, eu estou vendo que o gráfico vai caindo cada vez mais. Deixa eu dar um exemplo aqui de um sal. O sulfato de césio é um. Sulfato de césio. Esse sulfato de césio, ele não funciona com temperatura alta. Então, cada vez que eu vou aumentando essa temperatura, ele vai ficando mais insolúvel, vai formar cada vez mais corpo de fundo. E isso tem que fazer o quê? Temos que diminuir a temperatura para que esse composto possa se solubilizar perfeitamente.
Então, essa relação aqui de decadência tá caindo, né? É um processo exotérmico. Para ele se solubilizar, ele tem que perder energia, ele tem que perder calor. Então, nós temos essas duas relações com essas curvas, né? Mediante aí a curva de solubilização. Deu para entender isso daí, pessoal? Você está subindo, solubiliza porque está recebendo calor. Se está descendo, ele não vai funcionar com calor. Ele precisa perder calor. Ele vai solubilizar em temperaturas mais baixas. Tá ok? Ainda sobre curva de solubilidade. Ainda do nitrato, veja aí, ó, a relação do nitrato para as temperaturas de 0 a 100, né? Você está notando que está aumentando a capacidade de solubilização, né? Mediante o aumento da temperatura, e isso daí é uma exponencial, tá? Aumenta mediante a temperatura, e o gráfico está aqui. Interessante é porque eu estou vendo alguns pontos, e a gente já pode ver essa questão de região, né? Porque aqui está dizendo, por exemplo, ó, nós temos X, Y e Z. Vocês notam que o Y, ele está bem na curva, né? Professor, o senhor recebeu minha atividade? Bruna, recebi. Eu já olhei aqui para todos, tá? É porque as últimas que eu tinha visto foi a da Bruna, foi da Lia Daniel, foi do Ícaro Daniel e da Evelyn, tá? Mas eu tenho um apanhado de todos que me entregaram, tá? E eu deixei um e-mail novo, mas eu vou repassar essas informações para a tia Erla e ela repassa para vocês, tá? Mas qualquer coisa eu repito no final aqui. Então, veja, vocês podem se deparar com questões onde é fornecido o gráfico para a gente, uma determinada solução, né? Ou essas soluções X, Y e Z, e querer saber que tipo de solução elas estão formando. Se é uma solução não saturada, se ela é saturada ou se ela é supersaturada. Então, como é que eu vejo sem ver valores, né? Só pelo gráfico? Vejam bem, esse X aqui, ó, ele está abaixo da curva. Se ele está abaixo da curva, está indicando que ele está nessa região aqui, ó, de não saturada. É estável. É como se eu dissesse para vocês que eu tenho 36 gramas para 100 de água e eu vou dissolver 20 gramas. Ele é muito abaixo de 36, né? Então, ele não se aproxima especificamente aqui dessa curva. Está mostrando, por exemplo, que essa solução é altamente homogênea. Eu não consigo identificar quem é o soluto e quem é o solvente, porque ele está abaixo ali do coeficiente. Tá? Então, esse que está abaixo da curva é considerado uma solução não saturada ou insaturada, como queiram. Tá? Se ela está no pico, se ela está na curva, na curvinha, aí está indicando que eu cheguei no limite, né? Está indicando que essa solução é o quê? É saturada ou saturada de corpo de fundo, tá? Tá na curva, eu classifico como sendo saturada, tá ok? E se ela tá acima da curva, como é o caso do Z aqui, ó, o Z aqui, ela tá acima da curva, então ela é o quê? Supersaturada e instável. Por que instável? Porque ela pode estabilizar com o aumento da temperatura, como eu falei para vocês, ou seja, ela pode saturar, né, com o aumento da temperatura, porém, ela é instável porque se receber vibrações, se receber calor, ou se receber mais um grãozinho desse soluto, ele volta para o seu estado de supersaturação, tá ok? Nessa questão dos pontos, deu para compreender? Deu para compreender aí? Qualquer coisa, é só me chamar a atenção, tá? Continuando ainda sobre curva, eu tô batendo muito na curva porque é muito importante, tá? Ela vincula muita coisa, não só na parte do que nós já estudamos no ano passado, mas como a relação que eu vou trabalhar com vocês mais à frente de propriedades coligativas. Então, é muito bom que a gente absorva aqui nesse início, né? Então, ó, substâncias diferentes apresentam coeficientes de solubilidade distintos. Podemos comparar a solubilidade das substâncias. Bora ver aí, ó. Olha o gráfico. Esse gráfico é lindo. Nós estamos vendo aqui uma temperatura de 80 graus, que é a maior. E nós vemos que tem sais aqui, ó, que tem uma certa
relação com sua curva, né? Então, se eu perguntar para vocês, quem é o mais solúvel aí? Quem é o mais solúvel aí a 55 graus? Aí você vem bem aqui em 55 graus, ó, aproximadamente, né? Ia ver, ó, ia tracejar. Ia tracejar bem aqui no nitrato de potássio. E aí você nota que aqui ele consegue solubilizar cerca aí de 110 gramas nessa temperatura, de 55 graus. Então Professor, você... Oi. mas ele tá falando só na água? Não, pode ser outro soluto, né? Mas especificamente aqui eu estou falando especificamente dos líquidos, né? Mas a relação é de 100 gramas de água. Leva sempre em consideração a água por ser o solvente universal, tá? Mas pode ser outra relação de solução. Então, especificamente aqui, como é 100 gramas de água, eu estou vendo que nessa temperatura eu posso dizer que o nitrato de prata é o mais solúvel de todos. Ainda digo mais, que essa solubilidade dele é endotérmica. Tá vendo, ó? Por que ela é endotérmica? Porque ela está subindo aqui, ó. Está aumentando a temperatura e cada vez que aumenta essa temperatura, mais solúvel ela vai ficar. Aí você nota que tem os outros, né, ó. Tem aqui o dicromato de potássio, tem o nosso próprio NaCl, mais conhecido nosso. Vocês notam que ele não é muito bom, né, chegou bem aqui, ó, ele 40, né, 40 gramas, ó, 20, ó, ainda tá quase que constante, né, ó. Chegou aqui no 60 que ele começa a dar aquela subida, né, então ele não trabalha muito bem nesse sentido endotérmico, mas se aumenta demais a temperatura, aí sim tem a questão da solubilização dele. E o último aqui, o sulfato de césio, vocês estão vendo que ele praticamente é insolúvel a 80 graus, né? Então, esse meu amigo nosso aqui, ó, ele só trabalha com a diminuição da temperatura. Tem que diminuir a temperatura. Consequentemente, se há essa diminuição, é porque esse processo é o quê? Exotérmico. É exotérmico, tá? E aí a relação que nós vamos trabalhar em função desses gráficos. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem, ó. Como podemos verificar no gráfico, para a maior parte das substâncias, a solubilidade aumenta com a temperatura, com a exceção do sulfato de césio. O sulfato de césio é exotérmico. Para ele solubilizar em água, ele precisa estar com temperaturas baixas. Né? Ó, você vê que ele está bem aqui, mais ou menos em 5 ou 6 graus, ele tem uma certa solubilidade. Ó. Inclusive, 20 gramas dele é capaz de dissolver. Né? Ele tem uma certa solubilidade. Mas quando eu vou aumentando, eu vou diminuindo a capacidade de solubilização e vai formar o corpo de fundo muito bem acentuado com esse aumento aqui até 80 graus. Seguindo aqui, crianças, a classificação nós já vimos, né? Só estou adiantando. Não saturado, contém menos soluto do que estabelecido o coeficiente. E aí eu posso dizer até, fazer a comparação de diluído e concentrado, né? O que é diluído e o que é concentrado. A gente está relacionando desse jeito. Se eu tenho diluição, é porque eu tenho muito mais solvente do que soluto. Se eu tenho concentração, ao contrário, eu tenho mais soluto do que solvente. Né? Então, nós temos concentrações direcionadas aí em relação ao coeficiente. Deixa eu apagar aqui, para não ficar na frente. As saturadas, elas atingiram o coeficiente de solubilidade bem na curva, bem em cima da curva, é o máximo, né, que ela vai dissolver, é o máximo que ela consegue dissolver em 100 gramas de água. Então, ela é considerada saturada, e a supersaturada ela vai ultrapassar o coeficiente, vai formar muito corpo de fundo. Lembra do café? Tá adoçando o café, adoçou, não tá legal, aí fica botando açúcar, bota açúcar. Você vê só aquela montanha branca lá no fundo do copo. Então, porque ultrapassou totalmente aí a possibilidade de solubilização, transformando aquela solução em supersaturada. Mas se você pegar esse mesmo café, colocar ali numa panelinha, pôr para aquecer, coloca de novo no copinho naqueles americanos, olha para a solução, você não vai encontrar mais o sal. Você não vai encontrar mais o sal. Ele vai dissolver totalmente.
Mas se resfria, o que acontece? Vai formar novamente o corpo de fundo. Tá? Isso daí é o que nós chamamos de aumento da massa do soluto em quantidade, né, em relação ao solvente fixo. E aqui a relação de ponto de saturação, né, onde nós temos o que é estável, que é o não saturado. O saturado também estável, mas quando eu digo que ele é instável, é porque ele formou o corpo de fundo, tá? Se ele formar corpo de fundo, aí ele passa a ser instável. Não formou corpo de fundo, fechei a solubilização, tranquila. Ele vai ser uma solução saturada, sem corpo de fundo, tá? E a supersaturada é totalmente instável em todos os aspectos. Ultrapassou demais a quantidade, então é altamente insaturado. Quer dizer, inclusive, que eu tenho solutos muito maiores em quantidade de partículas do que a quantidade de solvente é capaz de fazer o processo de dissolução. Gente, se a linguagem estiver muito complicada, por favor, professor, não entendi o que o senhor falou aí não, professor. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Fale o português bem dizido, como diz o caboclo. O ponto de saturação representa o limite de estabilidade. Consequentemente, as soluções supersaturadas só podem existir em condições especiais, quando ocorrem, são sempre instáveis. Justamente porque ultrapassou, e ele vai infringir a lei existente aí da matéria, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se você pega, por exemplo, deixa eu adicionar aqui o Matheus. Você pega um copo com água. Nós sabemos que a água é coesa. Aqueles copinhos de dose de cachaça que vocês já viram, né? Aqueles bem pequenininhos, bonitinhos. Você enche com água e você vai adicionando moedas. Você vai notar que o nível do copo vai aumentando. Por que aumenta? Porque segue a regra da impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E isso não é diferente nas soluções. Não é diferente. Então, se eu tenho muito açúcar, se eu tenho muito soluto e pouco solvente, eu vou notar, inclusive, que o nível vai aumentar. Né? Aumenta o nível da solução, justamente por essa propriedade da matéria. Vamos para a classificação, continuar rapidão para poder ir para as questões. Veja aí, ó. Comparação, né? A temperatura constante, adição de soluto e agitação. Na solução insaturada, adição de soluto, aumento da concentração, agitação, não ocorre nenhuma. Você pode pegar a solução insaturada, balançar, fazer o que for, ela não forma lá o corpo de fundo, não vai formar. Até porque a quantidade que eu tenho de soluto é bem menor do que a de solvente. Já a saturada, a concentração permanece constante, né? Nenhuma ocorrência, mas isso daqui eu estou chamando dela de estável, né? É estável, ok? Porque pode ocorrer a instável, e a instável, já falei para vocês, que é quando tem a formação de corpo de fundo, precipitado. Já aqui a supersaturada, quando estou falando de soluto sólido, ó, vou frisar isso para vocês, ó. Solução torna-se saturada e precipita o sólido em excesso, em relação ao coeficiente de solubilidade. Isso quando estou agitando, né? Quando tem agitação. Posso fazer aqui a mistura e parte dela vai dissolvendo, mas quando eu paro de fazer a mistura, ela volta para o corpo de fundo. Né? Então, a agitação, né, a solução torna-se saturada, né? E o precipitado, o sólido de um excesso, no caso, está com a temperatura aumentada. Eu aumento a temperatura e consigo desenvolver, tá? Aqui é a curva que eu já tinha falado, é só para frisar mesmo, tá? Abaixo da curva é insaturada. Na curva é o quê? Saturada. E acima da curva, nós temos supersaturadas. Gente, uma coisa que eu não coloquei aqui, e nem no nosso livro não fala, mas é importante salientar. Eu não tenho só a relação, vou até desenhar aqui umas curvas aqui para vocês, ó. Um processo aqui endotérmico, um processo aqui exotérmico, porque está caindo, mas nós temos o que nós chamamos de
sal hidratado. Quem sabe o que é um sal hidratado? Ah, professor, não sei o que é o sal hidratado. Beleza, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, nós temos o sulfato de cobre pentaidratado. Como é que seria o gráfico representado de uma solução onde eu tenho um sal hidratado? Um sal com a presença de água. Esse sal, ele vai formar o que nós chamamos de ponto de inflexão. Que é isso? Ele faz isso, ó, sobe, e aqui ele vai decair, ó. Aí vai subir de novo, aí tem outro decaimento, até toda a água existente nesse sal venha a ser evaporada. Então, esses pontos aqui, ó, esses pontinhos são chamados pontos de inflexão. E quando vocês se depararem com esse tipo de gráfico, a relação aqui, ó, é de um sal hidratado. É um sal hidratado, tá? Isso só vai acontecer para eles. Ah, professor, pode acontecer? Pode. Não é nem especificamente, tá? Porque a gente trabalha muito só endotérmico, exotérmico, e esquece de frisar que existe essa possibilidade em gráfico, que é o que nós chamamos de relação de sal hidratado na solução. Certo? Pronto, vamos para a questão. Isso daqui é da página 20, da página 19, perdão. Já até desenhei aqui o peixinho, o salmão, para quem gosta de um sushi, né? Não tá muito bem, não tá parecendo uma sardinha, mas é porque eu nunca vi um salmão de perto, tá? Então, veja. Bora aí, ó. Existem algumas espécies de peixes que, para respirar, necessitam de maior concentração de gás ou oxigênio dissolvido na água. Explique por que os salmões, né? Salmões são peixes típicos de regiões frias. Gente, Porque tem mais vamos ver aqui. na água. Justamente, né? Aí nós vamos lembrar, na lei de Henry, tem aquela formulazinha assim, né? Solubilidade é igual a constante vezes a pressão. Lembra disso? Aqui é a chamada lei de Henry. Lá, para os salmões, nas águas de lá, são águas que miseravelmente estão abaixo de zero, menos 5 graus, né? Menos 6 graus. Né? Então, a temperatura baixa faz com que o oxigênio permaneça solúvel nessa água. Né? Então, quanto mais baixo for a temperatura, mais solúvel será um gás em um líquido. Isso é fato. Não esqueçam disso. Lembre lá do Simba que eu falei para vocês. Mamãe abriu o refrigerante, botava a colherinha no gargalo e colocava o refrigerante numa geladeira. E a gente achava, mamãe é cientista, porque o gás permanece lá. A gente achava que era a superfície da colher que captava o oxigênio e deixava, né, o gás, perdão, que é o gás que sai o CO2. O gás presente ficasse ali, né? Mas não é por isso. É justamente pela baixa agitação desse gás. Então, a lei de Henry, ele vincula pressão. É isso? Vou botar até aqui de letra de forno. Ele vincula pressão e temperatura. A temperatura tem que ser o quê? Baixa. Então, quanto mais baixa for a temperatura, melhor o gás será solúvel. Não é isso? No líquido. Tá? No líquido, em relação a líquido. Então, é pela baixa temperatura que o salmão adora viver em águas geladas, né? Praticamente. Menos 5 graus, pelo amor de Deus, né? Tá fazendo hoje isso, não tá? Tá tudo nubladinho, né? Então, essa é a explicação, tá? Essa é a explicação. Deu para entender? Não deu, pessoal? Deu para entender aí a explicação? É pela baixa temperatura, né? Pela baixa temperatura, alta solubilidade. Vamos aqui? Considere... Deixa eu tirar esse nomezinho da frente que eu não estou vendo aqui. Pronto. Considere as informações a seguir e responda as questões 2 e 3. O brometo de potássio apresenta a seguinte tabela de solubilidade. Então, nós temos aí a temperatura de cada um. O que ocorreu aqui, pronto. 30 graus, 50 graus, 70 graus. E aqui a quantidade máxima de soluto que será dissolvido em 100 gramas de água. Então, vamos lá. Respondemos a primeira.
Segundo aqui. Qual é a massa? Pode voltar rápido a questão? Posso sim. Essa primeira, né, Lia? É a primeira? Pronto. Tudo bem. O peixinho ficou bonito, ficou o peixinho? Minha sardinha. Então, vamos lá. Qual é a massa de brometo de potássio necessária para saturar? Quando eu digo saturar, é chegar no limite. Tá? Com a massa para saturar. Então, veja. Na letra A, está dizendo aqui. 50 gramas de água. Aliás, 100 gramas de água para 50 graus. Então, veja. Aqui, em 50 graus, nós temos isso daqui, ó. 80 gramas, né, do soluto para 100 de água. 80 gramas do soluto para 100 de água. Então, qual é a massa desse brometo aí necessária? Qual é a massa? Precisa calcular alguma coisa? A massa está aqui ainda, não? Isso daqui é o coeficiente. Essa informação, ele quer saber isso daqui, ó, para saturar. Para saturar e chegar no limite. A 50 graus, nós temos esse valor. Então, especificamente, letra A, 80 gramas. Ah, professor, se for 79, ainda não cheguei lá. Não saturei. Ainda é considerado uma solução insaturada. Tá? Quando eu chego no valor, aí sim, é a chamada saturação. Na letra B, pessoal, deu para entender a letra A? Deu para entender? Deu para entender? Tá de boa? Letra B, 200 gramas de água a 70 graus. Eu tenho que agora fazer a saturação. Eu estou dobrando a água, ó, gente. Porque não é 100 gramas de água, eu estou dobrando a água. Por raciocínio, se em 70 graus eu tenho 90 gramas para 100 de água, vai ser o dobro desse valor. Vai ser 180. Ah, professor, mas não consigo ver assim rapidamente. Tudo bem, bora aqui. Bora aqui para a resolução. Em 70 graus, vou colocar assim, bem específicozinho para vocês. Em 70 graus, o coeficiente vai ser qual? Vai ser 90 gramas para 100 gramas de água. É assim que vocês leem, tá? Então, vocês interpretam as questões dessa maneira. Está dizendo que em 90 gramas vão ser dissolvidos para 100 gramas de água, tá? 90 gramas, 100 gramas de água. Então, veja. A questão está dizendo que nós temos que saturar com 200 gramas de água. A questão está dizendo isso. Vamos fazer a regra de 3 simples. Então, ó, 90 gramas está para 100 de água. 200 gramas, foi qual foi para vocês, vai dobrar. Né, ó. Se eu dobrei a quantidade de água, então, para eu saturar, eu vou ter que dobrar o valor também, né, não? Então, matematicamente falando, vai ficar 90 vezes 200, dividido por 100. Cancela aqui, cancela aqui. Então, x é igual a 180 gramas. E aí está resolvido a letra B. Vocês entenderam isso daí? Professor? Aí... Não. Oi. Entendi. Não, entendi aqui. Entendeu? Cancelei aqui 200, ó. Não precisa nem fazer isso, né, professor? Não, porque você viu que eu dobrei a quantidade. Então, se eu dobrei a quantidade de água e ela é uma exponencial, né? Se eu dobrei a quantidade de água, consequentemente, para eu saturar, eu vou ter que dobrar a quantidade de soluto. Tudo bem? Terceira. Uma solução foi preparada a 30 graus, dissolvendo-se 40 gramas de brometo de potássio em 100 gramas de água. Essa solução é saturada? Bora voltar aqui para o gráfico. Qual é a temperatura? 30 graus, né? 30 graus está dizendo aqui para a gente que dissolve 70 gramas. Então, bora ver aqui, ó. Diz isso. 70 gramas para 100 de água. Lembrando que nessa temperatura aqui. Ele está dizendo que se dissolver 40 gramas, né, do brometo de potássio em 100 de água, essa solução é saturada. De cara, não.
E, ó, se você for fazer a diferença, nem que a gente dissolver isso daqui e quer saber se vai saturar. Se ela vai ficar na curvinha, né, ó. Não vai. Porque esse valor aqui é inferior a esse. É inferior. Então, veja, se eu fazer a diferença, ó, 70 menos 40, ainda fica o quê, ó? Esse valorzinho aqui para ser dissolvido. Para ele saturar, ele vai ter que dissolver esses outros 30 aqui, não é? Então, na verdade, não é saturada, é insaturada. Gente, perdoe esse barulho aí, tá? Foi a porta aqui que abriu aqui, tá? Então, não é saturada, ela é insaturada. E isso porque tá abaixo do valor, né? Tá abaixo do valor. A Érica que falou. Érica? Foi Érica? Desculpa, Érica. Se é Érica, se não for, desculpa. Não, meu nome é Carol, mas tá certo se eu colocar assim na prova? Não entendi, repete. Meu nome é Carol. E tá Ô, certo Carol. se eu colocar assim na prova? Tá correto, tá correto. Primeiro que eu não tô pedindo massa, né? Aí você, na questão, eu não tô pedindo a massa. Ah, eu quero o valor para poder saturar. Aí sim, aí você tem que pegar a diferença dos 70 menos 40. Professor, Certo, é porque assim, quando eles perguntam desse jeito, eu faço mais um raciocínio, porque se tem muito sal, por exemplo, não vai conseguir diluir em pouca água. Não, tá certo, desenvolver assim. É porque eu mostrei muito mais na parte interpretativa do coeficiente. Mas vocês podem colocar, expor a ideia de vocês com teoria, tranquilamente. Tá? Agora, se eu pedisse massa, se eu quisesse saber a quantidade para dissolver, aí é outros 500. Tudo bem? Vamos lá, prosseguindo aí. Analise o preparo de 3 soluções de brometo de potássio a 50 graus. E responda as questões. 4, 6, aí tem, ó, no A, temos aqui 40 gramas, 80 gramas, 100 gramas, né, e tudo isso para 100 gramas de água. Né, tá tudo isso para 100 gramas de água. Ok, vamos lá. Letra A, aliás, letra A não, quarta. Classifique em saturada ou não saturada cada solução analisada, A, B e C. O Bruno está dizendo que A é não saturada. Está bem abaixo, né, Bruno? Então, A é não. Vou botar só um nãozinho, né? B. O que vocês acham? B tá como se estivesse falando da curva, né? B seria Eu coloquei saturado. saturada. E a C? Eu coloquei saturado com corpo de fundo. Saturada com corpo de fundo, tá correto. Saturada, eu vou botar assim, ó. CF, corpo de fundo, tá? Saturada com corpo de fundo. Lembrando que ela aqui, ela fechou um pouquinho, né, ó, da quantidade que eu tenho especificamente dessa daqui, ó. Porque esse valor, ó, seria 80 gramas para 100 de água. Então, os 80 gramas saturou, não é, ó? 100 gramas aqui, ó, ultrapassou, né? Mas ultrapassou pouco, né, não? Ultrapassa pouco, não é verdade? Então, esse pouco vai ficar onde? Vai ficar aqui, ó. Como é que eu faço para saturar? Eu vou aumentar a temperatura. Tudo bem? Então, é não saturada, saturada e saturada com corpo de fundo. Quinta. Apenas uma das soluções está saturada e apresenta corpo de fundo. Identifique e calcule a massa desse corpo de fundo. Bem, a gente já sabe que é C, né? Já sabe que é C. Pois possui a quantidade de soluto maior do que... Não deu para ler, Bruno. Foi rápido, não deu para ler. Mas tudo bem, eu vejo já já. Então, é a letra C. Né? Vamos calcular a massa. 20 gramas, ó. Tá todo mundo dizendo, porque é 100 menos 80, né? Não, ó. Então, 20 gramas é a massa do corpo de fundo. Qual das 3 soluções encontra-se mais diluída? Letra A, né, não? É o A, é a solução A.
ela tem uma quantidade muito abaixo, então ela é, inclusive, homogênea, né? Aqui, já do corpo de fundo, já posso classificar como sendo heterogênea. Vamos pôr essa daí de gráfico. Eu acredito que seja a derradeira, como diz a mamãe. Lembrando, vou logo salientar para vocês, eu quero que vocês vejam já o capítulo 2, as concentrações comum, título em massa, título em volume, parte por milhão e concentrações molares. Leiam isso daí. Ele é bem curtinho, porque eu trabalho muito mais a parte qualitativa. O professor fala sobre a prova. A prova eu vou cobrar de vocês esses gráficos específicos aqui de solubilidade e algumas coisinhas que eu vou falar na próxima semana em relação às concentrações. Ah, professor, mas como é que eu calculo a concentração? É fácil. Concentração é massa do soluto sobre o volume. Você vai receber esse valor e você recebe esse valor e encontra aqui a concentração. Simples assim. Mais fácil do que empurrar a bebiladeira. É só substituição de fórmula. Mas a interpretação tem que estar valendo aqui. Tem que saber interpretar a questão. Principalmente quando eu falar disso daqui. ppm e ppb. Parte por milhão e parte por bilhão. Eu vou fazer o seguinte. No sala de aula hoje, quando eu colocar essa aula de hoje, eu vou colocar um resumo de parte por milhão e parte por bilhão para vocês. Passo a passo, com resoluções, né? Para que vocês já tenham em mente a participação desses amigos. Inclusive, elas estiveram presentes no Enem esse ano. Tá? Estiveram presentes no Enem esse ano. Vamos prosseguir aqui. Minha aula falta 1 minuto para acabar. Oh, meu Deus. Qual substância é mais solúvel a 10 graus? Nitrato de potássio ou cloreto? Vamos por 10 graus. Vamos tracejar aqui, ó. Quem é mais solúvel? É quem está embaixo ou quem está em cima? Aqui, ó, só mais ou menos 20 gramas, né? E se ele sobe aqui, ó, ele é capaz de dissolver 40, né? Então, o mais solúvel a 10 graus é o cloreto. Então, o cloreto é esse daqui, NaCl. Vocês entenderam? Eu tracejei, né? Eu procurei o que está mais alto, né? Naquela condição de temperatura. Procurei o que está... Não entendeu? Tá aqui, ó. Veja só, eu vou tracejar aqui, ó. Vou mudar de cor. O vermelho pode ter não ficado bem nítido. Deixa eu apagar aqui. Vou botar de preto. Ó, 10 graus aqui, tá vendo? 10 graus, ó. Eu vou tracejando até aquele que eu ver que está superior ao outro, ó. O nitrato de potássio está abaixo do cloreto, né? Então, o cloreto é mais solúvel, está mais acima. Ó, aí aqui, ó, a quantidade que ele dissolve, 40. Esse, por exemplo, só dissolve 20. Né? Ó, que no caso seria o nitrato de potássio. Nessa temperatura, tá? Nessa temperatura. Então, o cloreto de sódio é mais solúvel a 10 graus. Qual a substância mais solúvel a 60? Aí a gente já viu que mudou, né? Ó, o cloreto aqui embaixo, ó, e o nitrato lá em cima, ó. Então, o nitrato é mais solúvel, né? Ó, nitrato de potássio. Então, é o KNO3. É mais solúvel. Qual a quantidade de cloreto de sódio devemos adicionar a 100 gramas de água a 30 graus para obter uma solução saturada? Quem é do cloreto de sódio que ele quer, né? Então, bora para ele aqui, ó. A 30 graus. Bateu aqui, vai direto nos 40 também, ó. Vai direitinho nos 40. Então, a quantidade para saturar é 40 gramas. Nessa temperatura, relacionando a 100 gramas de água. Então, essa é a quantidade. Tracejei e procurei lá a solubilidade de, né, gramas de soluto para 100 de água. Tracejo aqui na temperatura e vou para a quantidade representada. A última aí. Para vocês assistirem TV Globinho, né? Uma solução contendo 10 gramas de nitrato de potássio
em 100 gramas de água a 40 graus é saturada ou não saturada? Justifique. Bora lá, 40 graus. De nitrato de potássio, né? Então, bora aqui. Isso aconteceu, pronto. Aqui, nitrato 40, ela tá mais ou menos aqui, ó. Tá mais ou menos aqui. Aí eu pergunto para vocês. Ela é saturada ou ela é não saturada? Ela é saturada ou não saturada? Onde foi que eu coloquei o pontinho, né? Ó? Se a gente for ver, ela tá bem aqui, ó. Né? Esses 50 aproximadamente aí gramas, ela dá em cima da curvinha. Né? Vai dar em cima da curvinha. Lembra que eu falei? Se ela dá em cima da curvinha, dá no ponto. Se ela tá aqui abaixo, se ela tivesse aqui abaixo, ó, que eu estou tracejando, aí sim seria não saturada. Se ela relacionar, bem aqui, ó, se ela relacionar muito acima, né, ó, muito acima, aí ela é super saturada, mas ela bateu bem aqui no ponto, ó. Ela bate bem aqui no ponto. Então, ela é o quê? Saturada. Ela é saturada, crianças. Tudo bem? E eu termino por aqui. Tá? Espero que tenha sido proveitosa a aula de hoje. Deu para entender agora o que vocês estavam fazendo avulso em casa. E vejam, por favor. Muito obrigado, Bruno. Sua participação também é muito importante. E vejam, por favor, o volume 2, tá? O volume 2. Se der para fazer alguma questão, façam, tá? Mas a tarefa de casa é vocês lerem o conteúdo para ter entendimento e participação na próxima aula. Tudo bem? Não esqueçam, eu vou colocar um resumo de parte por milhão e parte por bilhão junto com a aula gravada. Tudo bem? Até mais, crianças. Deixa eu só... Acho que alguém pediu para entrar. Thaís. Olá, Thaís. Quanto tempo? Deixa eu terminar de gravar aqui. Valeu, professor.